Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Vamos mostrar para vocês aqui um estudo muito bom, tá? Direto de Israel, né? Umas explicações muito importantes de um grande rabino. É uma pessoa que faz um serviço de caridade. Eu até esqueci o nome dele há um tempo atrás. Eu tive contato com essa organização deles, né? É muito boa, entendeu? E hoje eu estou pegando aqui um estudo que ele faz a respeito, né, de tudo que está acontecendo no mundo. Eu li uma matéria, depois eu vou dar uma pesquisada mais profunda, né? Porque lá na Turquia, olha que interessante, na Turquia tem o templo lá de Zeus, né? Zeus, é isso. E eles descobriram, né, o portão, né, desse templo, ok? E alguns jornalistas de Israel, eles fizeram uma comparação com a descoberta desse templo e com acontecimentos trágicos no mundo. Olha que tremendo, hein? Muito importante. É bom a gente estudar todas essas coisas, né, para estar atento ao que está acontecendo. Então vocês vejam bem, logo em seguida que aconteceu isso, teve lá um incêndio, tem um incêndio tremendo que está na Turquia, está acontecendo, né? Estados Unidos, diversos lugares no mundo, incêndios terríveis, né? Então, tem muitas explicações aí, muita gente explicando, claro que a gente sabe, né, do que se trata isso. Eles estão tentando, na verdade, né? Estão achando coisas antigas, mas muita gente, as pessoas às vezes não se informam, né? Existe muita gente que buscam, certo? Reviver aquelas crenças pagãs antigas e os seus rituais e tudo mais. Então muita gente até banca para poder recuperar esses locais, porque eles consideram sagrados. Nós sabemos, né? Para eles é sagrado, nós sabemos exatamente que é um lugar maligno, terrível, que Deus chamava, né, de falsos deuses, né? São demônios, né? Então, nós sabemos que tudo isso acaba sendo, né, coisas do final dos tempos, né, que estão surgindo, acaba sendo o quê? Coisas malignas que já estão relacionadas na Bíblia, que iriam acontecer. E muitas coisas ainda vão ser encontradas. Eu já tive lendo uma matéria aí que é terrível. Grandes magnatas, pessoas aí poderosas do mundo, tá bom? Ressuscitando rituais pagãos terríveis, antigos, terríveis, que eu nem poderia falar aqui, tá? Aí vamos ter que dar um jeito, um canal diferente, algum local que a gente pode falar, né? Mas existem coisas que eles fazem que você não vai acreditar. Tá bom? Quero mostrar para vocês agora o que está acontecendo e o que esse rabino está dando de explicação. Olha bem, eu vou mostrar aqui. Inundação mundial. Vocês viram que diversos lugares no mundo tendo inundação também. Presságio da chegada do Messias, ou da era messiânica, ou do reino de Deus, diz o rabino, né? Esta é a linha de Noé, certo? Noé, era um homem justo. Está escrito isso na Bíblia, né? Ele era irrepreensível em sua idade. Noé, caminhou com o Eterno. Hashem quer dizer o nome, caminhou com o Eterno. Gênesis capítulo 6, verso 9. Tá bom? Então tá aqui, ó. Dezenas ainda desaparecidos na Alemanha, 2 semanas após as enchentes, olha aí, ó. A Alemanha sofreu, e diversos países, a China então, nem se fala, tem mais de 1000 anos, né, que não chovia como choveu na China. Tremendo, né? Um rabino que passa seus dias ajudando os desfavorecidos, ele, que eu falei, tem uma grande organização, que é de caridade, fazem um trabalho maravilhoso, tá bom?
Então, um rabino que passa seus dias ajudando os desfavorecidos, usou sua visão especial, né, para interpretar os eventos atuais, através de estudos, né, os casos recentes mais notáveis de inundações massivas e, é claro, a pandemia, né, que é uma doença terrível aí no mundo, né, como partes do processo de fim dos dias e de dois estágios que culminará no terceiro templo. O terceiro templo em Israel é profetizado que ele vai ser reconstruído, tá bom? Ali onde está, vai ser reconstruído. E já existem movimentos fortíssimos para a reconstrução. É um grande, fortíssimo sinal para o final dos tempos, tá bom? Então, por isso é que está tendo toda aquela agitação naquele local, né? A doença chinesa aí, ó, é apenas o começo. O rabino Ariel Weingarten tem trabalhado toda a sua vida para ajudar os outros, liderando uma organização de caridade que é única, muito, muito boa mesmo, né? Israel e o mundo estão passando por uma reviravolta sem precedentes, é isso. O que foi que Jesus falou? Olha para a figueira é Israel, veja o que está acontecendo lá, é um sinal forte para o mundo. Então, quando ele fala, quando sopra um vento, você sabe se vai chover ou não. Você pode interpretar os tempos, interpreta as profecias. Olha o que está acontecendo em Israel. É ali, ó, quando os seus ramos estiverem tenros, isso que é no ponto, tá bom? Presta atenção nisso. Então tá aí, né? Israel e o mundo estão passando por uma reviravolta sem precedentes, como nunca antes visto acontecimentos acontecerem. Há uma redundância aqui, mas certo? O Rabbi Weingarten comentou: isso começou com a doença chinesa, né? Tá bom? Que levou mudanças ainda maiores. Levou a mudanças maiores. Olha como é que o mundo tá. Que mudanças tremendas, né? O rabino comparou isso a eventos semelhantes na Bíblia, mais notavelmente o dilúvio na geração de Noé. Não tem aquele ditado que puxa muito para a escritura, que é o quê? A história se repete. Tá bom? As pragas se repetem, um monte de coisa se repete, né? O rabino Weingarten citou um versículo do Gênesis. Vamos ver esse versículo. Esta é a linha de Noah. Noah era um homem justo, ele era irrepreensível em sua idade. Noah caminhou com o Eterno. Gênesis capítulo 6, verso 9. O rabino Weingarten se referiu à explicação desse versículo pelo rabino Yehudá, que é Judá, né? Loel ben Bezalel, ok? Um estudioso da Torá, um estudioso da Escritura, né? Do século XVI, conhecido como o Maharal de Praga. Tem um livro dele, é um livro muito bom, muito difícil de ler. Eu li esse livro, é excelente, do Maharal de Praga. Se você puder achar ele, que eu não sei nem onde vem, porque o meu sumiu, tá? O Maharal explicou este versículo como significando que Noé e seus filhos, que representavam toda a humanidade, olha bem, Noé e seus filhos, né? Os seus filhos representavam toda a humanidade. Caminharam com o Eterno, certo? Que significa o que caminhar com o Eterno? Significando que eles seguiram os caminhos de Deus. Hoje nós temos o que? A Bíblia toda escrita. Está ali escrito o que é que você tem que fazer, qual o seu procedimento, qual é a regra de vida para você. É a Escritura, ela é regra, é uma regra de vida, né? Que eram as leis da natureza. Deus ensinou a Noé, certo? Toda a humanidade foi instruída a obedecer a Deus por meio das leis da natureza. Existiam, que hoje existe inclusive, as 7 leis de Noa, ou as 7 leis de Noé, ok? Para toda a humanidade, certo? O rabino Weingarten explicou que as leis da natureza são representadas pelo número 7, razão pela qual o mundo foi criado em 7 dias. O 6,
que representa todas as direções, e então o sétimo, que é o Shabat. A palavra Shabat significa descanso, um descanso memorial, um descanso especial, tá? Não é sábado, né? Muitas pessoas pensam que Shabat quer dizer sábado. O Shabat cai no sábado, nesse calendário gregoriano, certo? Mas a palavra Shabat quer dizer descanso, né? Então, tá, o sétimo dia é o Shabat, que traz a Neshama. Neshama é a alma, certo? Né? A alma para o centro da realidade. Os filhos de Noé e toda a humanidade, todas as 70 nações, tá bom? A base de toda a humanidade, 70 nações, que vieram deles, receberam o mandamento de servir a Deus, uma ordem, uma determinação de servir a Deus por meio da natureza. Foi o ensinado naquela época, né? Por meio das 7 leis de Noé, explicou ele, mas Israel recebeu a ordem de transcender a natureza. Como? Olha como é que Deus faz. Não é que Israel é melhor que ninguém, nem ninguém é melhor que Israel. Cada um tem a sua missão. Israel tem uma missão. Olha aí. Isso começou com Abraão, quando ele circuncidou-se. Sabe o que é? O prepúcio. Ele cortou, Abraão fez dele mesmo. Nossa, que terrível, né? Que dor. Ok? Circuncidando a si mesmo e a seus filhos no 8º dia, que é um costume judaico até os dias de hoje. Eu falo, Deus, ele ensina por exemplos. Então, olha bem o que ele falou para Abraão: circuncida você e os filhos. Aquilo tinha um grande significado, certo? Então, 8º dia, um dia a mais do que a criação do mundo. O mundo foi criado em 6 dias, no 7º houve o descanso, o Shabat, tá? E depois, no caso aqui, a circuncisão é no 8º dia, certo? Todas as nações vêm a Jerusalém, e vai hoje visitar, né? Para os 7 dias de Sukkot, mas Israel completa a festa em Shemini Atzeret, que significa o 8º dia, que é somente para Israel, é somente em Israel, ok? 8º dia, e existe um significado profético gigantesco, nada é por acaso, Deus não deu nada por acaso, não deu nada à toa, tudo que Deus deu tem um significado tremendo para a redenção e para a eternidade também, certo? As nações servem a Deus por meio da natureza, não é assim? Assim como Israel, mas nós complementamos, transcendendo a natureza no serviço para o eterno, ok? Como é que era que se fazia? Fazemos isso para ser o intermediário, né? Para estar um passo mais perto de Deus, que está além da natureza, tá bom? Porque Deus deu determinações que é só para Israel e deu determinações que é para toda a humanidade, certo? Então, Israel tem uma missão, era que nem o sacerdote. A Bíblia não fala que é nação de sacerdotes? O sacerdote, ele podia entrar no santo, e o sumo sacerdote podia entrar no santo e no santíssimo, que era o local onde ficava a arca da aliança, e que só ele podia entrar, e ninguém mais. Se alguém tentasse entrar, morria, certo? Então, aquele sacerdote simboliza a nação de sacerdotes, que é a nação de Israel, como está escrito, né? É por isso que o Êxodo começou com as maravilhas da natureza. Todas as pragas não foram maravilhas da natureza? Deus fez os ventos soprar, abriu o mar, certo? Deus fez cair granizo, certo? Granizo fortíssimo, grande, né? Destruindo tudo ali, ok? As rãs, não era da natureza? A água tornar-se em sangue, não foi através da natureza? Então tudo isso, certo? Deus utilizou os meios, as ferramentas que ele mesmo criou, certo? Então, tá aí, né? O Egito, as pragas naturais postas
fenomenais, mas para nos tornarmos Israel, para nos tornarmos Israel a serviço de Deus. A redenção do Egito, olha, no Egito houve uma redenção. Israel estava cativo lá no Egito, né? E Deus os libertou ali, ó, com sinais e maravilhas. E Deus está dizendo que no final é a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Deus está dizendo que ele vai, como eu tirei o povo de Israel lá do cativeiro, certo? Lá na escravidão do pecado, lá dentro, porque estava lá o faraó, malfeitor, pecaminoso, prendendo o povo de Israel, impedindo Israel de servir ao Eterno. Hoje o pecado faz a mesma coisa com nós, o mundo inteiro. As nações criam leis para nos impedir de nos aproximar de Deus. Então o que Deus está falando? Com a mesma mão forte que eu libertei Israel de lá do Egito, eu vou libertar a todo aquele que professa o meu nome e que não se envergonha de mim e que não se envergonha da minha palavra. É duro, como era duro lá no Egito. Os judeus que queriam servir a Deus eram punidos, perseguidos, castigados, ok? E hoje nós vemos a mesma coisa, uma perseguição tremenda, e vai se acentuar cada vez mais, infelizmente, certo? Vai se acentuar cada vez mais, né? Então tá, certo? O Êxodo foi um modelo para a redenção final. Deus falando, eu vou lá dentro e eu tiro vocês de lá dentro. Ele está dizendo, eu tiro vocês desse campo pecaminoso e eu purifico tudo isso aqui. Certo? Então tá aí, né? Então, Yosef foi como o símbolo do Messias lá em Israel, lá no Egito. Certo? Porque Yosef chegou lá, escravo. Certo? Uma mulher pecaminosa queria levar ele para a imundície. E ele resistiu através da palavra de Deus, da sua consciência espiritual com Deus. Ele resistiu, foi punido, ficou escravizado, ficou preso dentro de uma masmorra. Mas Deus o tirou de lá. E do dia para a noite ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E através dele, o povo de Israel regozijou com liberdade dentro do Egito. Posteriormente é que veio tudo aquilo que nós já sabemos, né, do sofrimento do povo. Por causa do faraó, por ser mal instruída, claro, né? Mas depois, Deus falou o quê? Eu mesmo vou lá. No caso de Moisés, chegou lá e através dele vieram todas as pragas. Chegou na última, Deus falou, não, entra, passa o sangue na porta, entra todo mundo, e agora essa última eu pessoalmente vou levar. Certo? E nós sabemos o resultado que deu. O anjo da morte desceu, certo? E todo primogênito do Egito morreu. Então estamos aí vendo tudo isso, né? E perto do fim, compare sempre lá e aqui, tá certo? Estamos agora perto da chegada do Messias, ou da redenção final, ou do reino de Deus. Quando se fala o Messias, tudo é sinônimo, que vem instalar o reino de Deus, que é um reino eterno, né? Estamos no processo de redenção, certo? Existe um processo. Assim como os judeus, pouco antes de deixarem o Egito, olha aí a comparação, vimos maravilhas da natureza, não vimos? Olha aí enchentes, olha os sinais nos céus que o próprio Jesus falou, né? Haverá sinais nos céus e na terra, angústia entre as nações, certo? Terremoto, fogo, inundações. Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água, mas inundações existem em todo quanto é lugar, e devastadoras. Nós vemos o dragão vermelho avançando com sua podridão de regime governamental, levando caos, sofrimento a todo mundo. Enquanto isso, a mão de Deus pesa sobre a própria nação deles. Está lá, certo? Fenômenos da natureza acontecendo lá dentro e mostrando que Deus está atento a ele. E Deus está no controle, né? Então estamos agora perto da chegada do Messias, estamos no processo de redenção, assim como os judeus
pouco antes de deixarem o Egito, vimos maravilhas da natureza. Houve inundações enormes na Europa e na China, como acabei de dizer, terremotos, todos os tipos de fenômenos naturais. São sinais de que a natureza está mudando, tá bom? A própria ciência já admite isso. Muita coisa está mudando, e digo mais, muita coisa irá mudar, e terrível. Com a doença chinesa, nós vimos um vírus desligar o mundo inteiro. E através dele, desse vírus, né, está chegando aí, ó, está indo a passos largos um controle mundial. E em breve, alguns países já praticam, em breve, não compraremos nem vendemos, não venderemos nem compraremos se não tivermos a marca, esse controle, ok? Isso é surpreendente, tá ok? Isso é surpreendente, em uma época em que a medicina está realizando tantas maravilhas. Isso está nos movendo em direção ao estágio de redenção. Está mostrando que estamos o quê? Muito próximo da redenção. Quando Israel se conecta a Deus, transcendendo a natureza, subindo ao nível de 8, tá bom? Que ele está falando, né? O 8º dia, olha o significado no final, certo? Quando Israel faz isso, quando o terceiro templo está presente para nos permitir acessar este canal para servir ao Eterno, tá bom? É uma das profecias a reconstrução do templo. E pode ver hoje, existe país, nações árabes apoiando e dizendo ali pertence a Israel e tem que reconstruir aquele templo. Olha que coisa! Como o árabe age dessa forma? Só por Deus. Tá? Isso é um grande sinal de que o final chegou e que em breve nós teremos a redenção, tá bom? Então tá aí, né? Israel pode servir como deveria, como uma nação de sacerdotes para conectar o mundo ao Eterno, tá bom? Essa é a missão de Israel. Por isso que Deus escolheu Israel e preparou Israel e entregou tudo na mão de Israel para espalhar para o mundo. Essa é a missão. Deus nunca disse que Israel é melhor que o mundo, não. Israel tem uma missão e o mundo tem outra missão. Se você servir ao Eterno, fazer a vontade dele como diz as Escrituras, certo? Você terá a mesma recompensa e entrará na mesma redenção e terá a mesma eternidade. Deus te abençoe e te guarde. O momento está chegando, momento de união, o mundo está mudando e terríveis mudanças estão para chegar. Shalom, um forte abraço para todos, até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho, hein?